Ok. Todo mundo consegue ver a tela? Tá aparecendo aí para vocês? Pedir só para vocês me darem um feedback, quem puder, para dizer se o compartilhamento está ok, se todo mundo está visualizando. Tá escrito assim: Olá, nós somos a Maison Invest barra XP. Ah, perfeito. Ludmila respondeu aqui, tá tudo ok. Então vamos lá. Eu estou aqui em nome de um escritório, né, que é credenciado da XP, que é o escritório Maison Invest. É um escritório que iniciou agora, mas tem uma história muito longa, né, dentro do mercado financeiro. E só um instantinho. Vamos lá, voltou aqui. Então, o Maison Invest, ele hoje, né, nós temos 150 milhões, né, mais de 150 milhões sobre assessoria. Né, é um volume aí bem elevado, né, se a gente for considerar o mercado financeiro como um todo. E a ideia desse escritório é, de fato, assessorar investidores, né, que querem ter um acesso a produtos mais qualificados, produtos mais bem explicados, produtos que funcionam, de fato, com investidores que querem fazer um investimento sério. Hoje nós temos mais de 2.000 clientes cadastrados na plataforma, né, todos eles utilizando a plataforma da XP, que é a plataforma que a gente utiliza. E agora eu vou falar um pouquinho sobre mim. Né? Acho que grande parte das pessoas aqui já me conhece. Sou Frederico Gomes de Meirelles. E a minha história no mercado financeiro é muito curiosa. Né? Ela começou ali em 2003. Isso aí a gente já tem 20 anos, né? Que foi quando eu comecei a fazer meus primeiros investimentos. Né? Eu me lembro que naquela época ali eu era militar e todo mundo que estava ali tinha esse hábito, né, de entrar na plataforma, conhecer ali o home broker, comprar e vender ações. O pessoal falava muito em opções naquela época. E a gente fazia investimentos por conta própria, né, de uma maneira muito amadora. Enfim, perdi bastante dinheiro por conta disso, né, eu e muitos colegas. Então, assim, foi um momento inicial, foi aquele meu primeiro contato, né. A gente via o investimento ali mais como uma aposta em si do que como, de fato, algo estruturado, algo que deveria ser estudado. E assim foi por volta de uns 10 anos. Assim. Fiquei uma década ali, aproximadamente, investido sozinho, tentando entender um pouco mais, né? Mas sem alguém credenciado, sem alguém que tivesse o conhecimento de fato do mercado financeiro para poder explicar. Naquele momento a gente achava que investimento era comprar e vender ação, né? E depois estudando e conhecendo melhor o mercado, a gente vê que existem centenas de possibilidades, centenas de formas diferentes de investir, né? E super seguras. Então, nós ficamos aí durante esse período grande, né, de 10 anos, sem nenhum tipo de assessoria. E passados 10 anos, eu comecei a entender um pouco melhor e busquei um assessor de investimentos. Algo que no Brasil, naquele momento, era muito recente, né? Estava começando ainda. Nos Estados Unidos isso é algo normal. Mas todo mundo nos Estados Unidos praticamente tem um assessor de investimentos. Desde muito cedo, né? A pessoa entra no mercado de trabalho, ela já começa a investir o seu próprio dinheiro, porque lá eles têm aquela cultura de não esperar do governo, né, uma aposentadoria. Eles próprios criam os seus próprios fundos de investimentos, pensando que aquilo é o que vai sustentá-lo no final da vida, né, depois que eles pararem de trabalhar. Mas, enfim, nesses 10 anos seguintes, nessa segunda década aí no mercado financeiro, foi quando eu comecei a estudar o mercado financeiro de uma forma bem mais técnica, né? E aí, estudando com profissionais realmente que entendiam do negócio. E hoje, né, eu sou um desses profissionais. Desde de 2021, eu fiz o meu registro lá na CVM, né? Então, hoje eu sou um profissional, né, um assessor de investimentos registrado na CVM. Tive que fazer um exame de certificação bem pesado, bem difícil, né? Muita matemática financeira, a gente precisa conhecer o mercado como um todo, conceitos de economia, e me especializei nisso, né? Então, hoje, eu também sou um investidor profissional, que é um tipo de investidor que tem acesso a investimentos mais complexos, né? Que exigem um pouco mais de compreensão. E isso é muito bom porque nos qualifica a, de fato, orientar aquelas pessoas que precisam, né? Que precisam compreender melhor e que não querem ter essa experiência que eu tive naqueles 10 primeiros anos, que foi aquela experiência onde
A gente vai tentando e vai fazendo as coisas, mas sem metodologia e sem conhecer de fato como funciona o mercado, né? Então, a figura do assessor é extremamente importante. E hoje, no Brasil, isso está começando a ser descoberto agora. Coisa que nos Estados Unidos isso já existe há muito tempo, né? Há décadas. Então, no próximo slide aqui, eu fiz até um comparativo. 95% dos investidores nos Estados Unidos, eles aplicam, né, com gestores especializados. E o que seriam essas gestoras especializadas? A Maison Invest, por exemplo, é um escritório credenciado à XP. Isso é um tipo de gestão especializada. Hoje, aqui no Brasil, a gente tem as pessoas elas investem com, com bancos, né, utilizando ali os gerentes, indicações do gerente, que muitas vezes eles só querem bater meta, né? É, fora que eles não têm conhecimento específico sobre o investimento em si. Investir é algo muito diferente de um produto bancário. Uma coisa é você ter uma conta, uma coisa é você poupar ali na poupança, outra coisa é você investir no mercado financeiro. São coisas completamente diferentes. E isso a gente vai entender durante a palestra. Bom, vamos lá. Apresentando para vocês, por exemplo, algumas empresas, né, que são gestores que trabalham, né, conosco, está dentro dessa rede. Então, aqui a gente vê, por exemplo, a Alaska, a Modal, que são empresas que têm gestão de fundos de investimento, a Quineia, a Bahia também, a Mafre, muitos conhecem a Mafre, Biúna, são nomes bem conhecidos no mercado, Porto Seguro, que são empresas que trabalham com fundos de investimento e fazem gestão de carteira de forma muito profissional. Então, nós temos todas essas parcerias. Em relação aos ativos, o que seriam ativos? É aqui que a gente vai entrar propriamente dito na palestra. Tá? Eu vou fazer uma diferenciação muito rápida sobre alguns, né? Hoje em dia o Tesouro Direto, por exemplo, é muito conhecido, né? Você compra ali um título do Tesouro Direto e aquilo te rende, né? E aí as pessoas entendem que o Tesouro Direto tem muita segurança, porque é uma dívida que o governo está fazendo com você. É aquela coisa. Você, quando se torna investidor, você não é mais aquela pessoa que pega o dinheiro emprestado. Você é a pessoa que empresta. E quem empresta ganha uns juros, né? Que é contratuado. Então, por exemplo, no Tesouro Direto, a gente tem uma taxa, né, que hoje em dia está na moda, né, que é a taxa Selic. Hoje ela começou a se tornar mais conhecida, até porque ela está bem elevada. Né? Hoje a gente tem uma taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia. Ela está na faixa aí de 13,75%. Isso significa que todo o dinheiro que o governo pega emprestado ali com a própria população, com as empresas, com os bancos, ele remunera esses poupadores, esses investidores, com essa taxa. Ou seja, hoje emprestar dinheiro para o governo é um bom negócio porque você acaba tendo um retorno muito vantajoso. Né? Se a gente for comparar aí quem está com dinheiro na poupança que está rendendo 0,5% ao mês, isso dá ao ano 6,17%, né? Não dá 6 redondo porque a gente tem juros sobre juros, né? Então dá 6,17. Aí se você põe 6,17 e 13,75 do outro lado, a gente vê que emprestar dinheiro para o governo é muito vantajoso. Só que existem outras formas, né, de renda fixa, né, porque o Tesouro Direto é um tipo de renda fixa, e a gente vai entender em breve melhor o que significa de fato a renda fixa. Mas a gente tem outros meios, como CDB, LCI, LCA, e a gente vai se aprofundar um pouco sobre esses títulos. Que é quando, em vez de você emprestar o seu dinheiro para o governo, você empresta, por exemplo, para uma empresa, você empresta para um banco. E o banco ele vai usar aquele dinheiro que ele captou para emprestar para uma outra pessoa, obviamente por um juros maior. Mas quando você empresta o dinheiro para um banco, existe algo muito interessante que existe um seguro. Se você empresta um dinheiro para um banco até R$ 250 mil, você está garantido pelo fundo garantidor de crédito. Então, vamos supor que aquele banco quebre. O fundo vai lá e vai pagar aquilo. Então, nós temos algo muito seguro aqui. A poupança, por exemplo, é uma forma de você emprestar um dinheiro para o banco. As pessoas às vezes não veem a poupança como investimento, mas de fato ela é um investimento muito ruim, é um investimento com uma rentabilidade muito baixa, né? Mas ele não deixa de ser um investimento. Você está emprestando dinheiro para o banco
que muita gente não sabe, mas o banco utiliza grande parte daquele investimento, daquele valor que foi recolhido, para construir imóveis, para financiar empreendimentos imobiliários. Então, existe, por exemplo, o LCI, que a gente vai ver mais adiante, que é a letra de crédito imobiliária, em que você faz a mesma coisa, mas ela te remunera muitas vezes mais do que o dobro do que a poupança. Ou seja, é um investimento muito semelhante à poupança, com as mesmas garantias e com uma rentabilidade muito maior. Então, as pessoas acabam, por desconhecer esse tipo de investimento, tendo uma rentabilidade pequena, quando, na verdade, elas poderiam ter uma rentabilidade bem maior. Outros tipos de ativo, nós temos lá as ações, né? Acho que essas são as mais conhecidas. Tem muita gente que olha o mercado financeiro e acha que o mercado financeiro é comprar e vender ação, como eu achei lá no início. E, na verdade, essa só é uma das modalidades, né? Então, tem muita gente que gosta, geralmente por um perfil um pouco mais agressivo, né? A pessoa quer fazer uma análise de uma empresa, entende que aquela empresa tem um potencial de crescimento. Então, às vezes, você compra ações a preços baixos e vende ela a preços altos, ou simplesmente você compra para você ficar recebendo os dividendos daquela empresa. Aquela empresa está produzindo, ela está gerando lucro, e você, quando se torna um acionista, você tem direito a receber parte daqueles lucros na proporção da quantidade de ações que você possui. Então, muitas pessoas fazem isso e é uma estratégia muito válida, né? Então, essas são algumas das modalidades. E vamos lá, como que funciona isso? Como é que funciona investir no mercado financeiro? Existe um procedimento, né? Primeiro, quando você tem uma assessoria, você faz um cadastro numa plataforma, a XP é a plataforma que nós utilizamos, né? Nós somos credenciados à XP. O assessor, ele te ajuda na formulação do portfólio, e aí vale a pena ressaltar o seguinte: o assessor ele é aquele teu parceiro, teu amigo, teu companheiro, é quem vai estar ao seu lado nas tomadas de decisão. Ele vai te explicar como funciona cada um daqueles tipos de investimento, obviamente, segundo a sua necessidade, né? Ele vai primeiro entender quais são os seus objetivos, qual é o seu perfil de investidor, o que você pretende com aquele dinheiro, né? Se é para uma viagem daqui a 5 anos, se é para comprar uma casa, enfim, se é para que você possa ter uma terceira idade mais tranquila. Enfim, geralmente a terceira idade é onde a gente para de trabalhar ou trabalha bem menos. Então é importante que você tenha uma renda extra e para isso o investimento acaba sendo o caminho. Então, nesse segundo momento é feita essa formulação do portfólio. Entendido e a partir do momento que o investidor entende que aquele portfólio o atende, ele faz a transferência, né, para a conta da XP, que é uma conta que você abre no seu próprio nome. A transferência ela é sempre feita de uma outra conta no seu CPF para a mesma conta do seu CPF na plataforma, né, da XP. E após isso, são feitas as alocações. Então, digamos que você tem optado por um investimento X, Y, Z. Então, é quando de fato a gente faz esses aportes. E depois a gente vai acompanhando esse crescimento, vai acompanhando essas rentabilidades. O mercado ele é muito dinâmico, ele é dinâmico demais, né? Então, a assessoria ela acompanha o mercado e ela vê se as mudanças no mercado vão atingir os seus investimentos. E caso ela atinja positivamente, você mantém. Agora, se elas atingirem negativamente, a gente precisa remodular esse portfólio, a gente precisa fazer uma realocação de alguns ativos para sempre buscar uma rentabilidade melhor, né? Então, a assessoria ela te dá todo esse suporte. E lá no escritório existem várias áreas. A gente tem uma mesa de renda variável, uma mesa de IPO, que são aquelas empresas que acabam de serem lançadas no mercado, operações estruturadas, fundos imobiliários, que é algo que está muito na moda hoje em dia, assim, acabou se tornando muito conhecido, fundos de investimento, renda fixa, tem toda a parte comercial e de back office, que é aquele fundo, né? Toda aquela análise que é feita. Então, o escritório ele tem uma série de áreas para maximizar os seus ganhos, né? E atender a cada um de acordo com o seu perfil. E, falando em perfil, quais são os tipos de perfil que existem hoje? Hoje nós estamos aqui, né, e grande parte da população brasileira se encontra nesse perfil, que é o perfil conservador,
é aquele perfil mais linear, em que você sempre busca um ganho mais certo. É o perfil da renda fixa, né? A renda fixa ela é isso. Ela tem um percentual já contratado, então você já sabe quanto você vai ganhar. Por outro lado, a gente tem o perfil agressivo, que é aquele que gosta de comprar e vender ação, mas se a gente perceber, ele tem um ganho maior lá no final, mas ele passa por uma série de volatilidades, né, de altos e baixos. Então, assim, eu diria que isso daqui é para quem tem coração, né, para quem aguenta ali aquele sobe e desce do mercado. E, por último, hoje grande parte está se enquadrando nesse perfil também, que é o moderado. Então, assim, você não é nem tão agressivo, mas também você não quer ser tão conservador, quer buscar uma rentabilidade um pouco mais elevada. Então, a partir do momento em que você está dentro desse perfil, né, moderado, você consegue ter produtos de investimento que têm uma rentabilidade um pouco maior, né? Mas tudo isso é uma decisão muito pessoal, né? Então, quando você se cadastra numa corretora, por exemplo, você precisa preencher, responder algumas perguntas, e você tem que ser muito honesto quando você responde essas perguntas, para que você seja classificado em um desses perfis. E aí a assessoria vai estar ao seu lado, sempre respeitando, né, qual é o seu perfil. Né? Por exemplo, se você é do perfil conservador, nunca vai ser indicado para você entrar num fundo, por exemplo, de ações que é extremamente volátil, porque isso vai de contra o seu perfil, né? Você já tem esse perfil mais conservador, então é necessário que os investimentos eles retratem o seu perfil. E isso certamente é muito respeitado. E um outro ponto que é muito interessante abordar também é que a assessoria faz demais e eu lá quando investia sozinho acabava me perdendo muito nisso, né? O Buffett, que é um dos maiores investidores, né, reconhecido aí no mundo, ele sempre diz uma coisa: nunca coloque todos os ovos na mesma cesta, né? Por quê? Porque se aquela cesta quebrar, vai quebrar todos os ovos juntos. Então, a gente precisa aprender a diversificar. E aqui a gente tem um exemplo. Então, a gente pegou aqui é um perfil agressivo, né? Pela volatilidade que a gente consegue ver que essa pessoa aqui, esse investidor, ele tem um perfil muito agressivo. Mas ele tem dois ativos. Um é o azul e o outro é o branco, né? E aí quando você olha cada um deles isoladamente, digamos que ele tivesse no azul. Nesse meio tempo aqui, ele teria uma perda muito grande, né? Óbvio que lá no longo prazo, se a gente perceber, ele teve um ganho. Mas olha quando a gente diversifica e a gente junta esses dois gráficos, olha como é que fica o gráfico da rentabilidade dele média. A gente vê que a gente consegue alcançar um pouco mais de estabilidade. Então, assim, a ideia de se alcançar a estabilidade, ela vem pela diversificação. Se um investimento às vezes dá muito ruim, vai ter um outro que vai compensar. Então, existem investimentos que são muito contraditórios. Por exemplo, assim, um exemplo que é muito comum e muito falado, a bolsa de valores. Tem gente que está ali com dinheiro investido na bolsa. Quando a bolsa cai, em regra o dólar sobe. E o contrário é verdade. Quando a bolsa sobe, em regra o dólar cai. Né? Existe um efeito contrário desses dois tipos de investimento. Então, se eu dolarizei meu patrimônio, se eu coloquei muito investimento meu lá nos Estados Unidos, por exemplo, e aqui no Brasil houve uma queda no Ibovespa, né? Que é o índice da Bolsa de Valores nosso aqui do Brasil. Eu consigo compensar isso com dólar, porque caiu aqui, mas o dólar se elevou, então eu acabei tendo um meio termo, né? Eu consegui ter um pouco mais de equilíbrio. Então a diversificação é muito importante para quem investe. E aí, para a gente fechar essa parte sobre o que é assessor de investimento, eu faço uma comparação na medicina, né? Se você tem um problema de coração, certamente você não vai no ortopedista. Todos são médicos, todos trabalham na área de saúde, né? Mas se você tiver um problema de coração, você vai querer buscar o cardiologista, porque ele é especialista naquilo. Né? Você não vai querer deixar um ortopedista te dar uma anestesia na mesa de cirurgia, porque é o anestesista quem sabe fazer isso, quem tem esse conhecimento. Nas finanças não é diferente. Né? Muita gente às vezes quer investir, busca um gerente de banco, busca um contador. Assim como muitas vezes você quer declarar imposto de renda, quer buscar o assessor de investimento ou o gerente do banco. Então, como é que funciona? O contador, ele entende da parte tributária.
Ele é especialista nisso. O gerente do banco ele é especialista nos produtos do banco, né? Seja o cartão de crédito, seja como funciona o empréstimo. Ele está ali mais para emprestar do que para poder pegar o teu dinheiro e investir. Já o assessor de investimentos, não. Ele é especialista em investimento. Então, não adianta, por exemplo, querer trocar essas figuras, como acontece na questão da saúde. Então, quando a gente fala de investimento, o assessor de investimento é a pessoa mais capacitada para te dar essa assessoria, para estar ao seu lado, para te ajudar nessa tomada de decisões. E aí agora a gente vai entrar de fato na renda fixa. E aí, respondendo essa pergunta, o que é renda fixa? A renda fixa, ela ela está no outro polo, né? A gente tem a renda variável, que o próprio nome já diz, é uma renda que varia muito, né? Quem investe em ações sabe muito bem disso. A renda fixa é diferente. A renda fixa, a gente tem um valor acordado no momento em que você investe. Por exemplo, você vai investir num banco, você vai emprestar um dinheiro para o banco. E a gente vai ver que é o CDB que é o instrumento para a gente fazer isso, que é o Certificado de Depósito Bancário. Você quer investir no banco. Você empresta o dinheiro para o banco e diz assim, ó, daqui a um ano você vai me devolver o valor que eu te emprestei e mais 14%. Isso é renda fixa. Você já deixou acordado qual é a rentabilidade que você vai ter. E a gente vai ver como funciona isso na prática. Ou então você pode dizer assim, eu vou te emprestar, banco, um dinheiro para você investir, né, no mercado imobiliário, para compensar esses empréstimos que você fez na área de construção. E aí a gente tem a letra de crédito imobiliário, a LCI. E aí você diz assim, eu quero receber a taxa Selic mais 2%. E aí o banco concordou, houve um acordo, né? O mercado ele sempre tem esse vai e vem, houve um acordo. E aí você vai receber a Selic mais 2% depois de, por exemplo, 6 meses, se esse foi o prazo contratado. Então funciona exatamente dessa forma. E aí agora a gente vai entrar exatamente no CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. O CDB ele faz de você alguém que empresta. A gente conhece muito a figura da pessoa que vai lá no banco buscar um empréstimo. O investidor está no outro polo. Ele é aquele que vai financiar o banco. Ele vai dizer assim: eu te empresto 10 mil reais, mas eu quero que daqui a um ano você me pague X, com tal taxa que foi contratada. E aí você vai receber. Então, você empresta dinheiro para o banco emprestar o dinheiro para quem, enfim, ele é cliente dele. Qual é a vantagem disso? Quando o banco empresta, o banco ele está no empreendimento que ele tem muitos riscos. Né? Às vezes vai ter gente que vai estar calote, a gente sabe muito bem disso. Vai ter gente que vai pagar em dia, tudo bonitinho. O banco, quando alguém dá calote, ele vai tentar reaver isso de alguma forma, seja colocando, negativando o nome da pessoa para ver se a pessoa paga, seja entrando com alguma ação na justiça. E aí, ele vai correr todos esses riscos, ele vai correr atrás. Agora, você como investidor, você vai emprestar para o banco e o banco depois vai te devolver. Você não precisa fazer tudo isso que o banco está fazendo. A vantagem é que você consegue receber isso com muito mais facilidade sem ter muito trabalho. É o que a gente chama de renda passiva. Né? Você deixou o seu dinheiro trabalhar por você. Você emprestou para o banco vai lá fazer as atividades dele, depois ele vai te pagar e junto ao principal que você depositou lá, ele vai te dar, inclusive, os juros que foi contratado. Então, funciona dessa forma. Mas existem algumas modalidades para que isso aconteça. Uma delas é como eu já tinha comentado anteriormente, é o pré-fixado. Você tem o retorno exato. Você diz para o banco, né, o banco te diz assim, ó, eu vou te pagar 16% ao final de um ano. Então, assim, pré-fixado porque aquele valor é exato, são 16%. Agora, existe o pós-fixado, que é quando você diz assim, o banco vai te pagar a taxa Selic, aproximadamente a taxa Selic, porque a taxa do CDI, o CDI é um certificado de depósito interbancário. Ele é muito próximo da Selic, né? Explicando rapidamente. Selic a gente já falou que é a taxa básica de juros, é o quanto o governo está disposto a pagar para quem está emprestando dinheiro para ele. Só que o banco, para ele conseguir captar do mercado algum valor,
ele precisa pagar mais do que o governo. Porque se ele diz assim, eu pago a mesma coisa que o governo, você vai emprestar para o banco ou para o governo? Você vai emprestar para o governo. Muito mais vantajoso, tecnicamente muito mais seguro, né? A gente já viu o banco quebrar, mas raramente a gente vê um país quebrar. Por outro lado, também o CDB te dá garantias, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Se você investir até 250 mil, vai ter um seguro que vai cobrir isso. Mas vamos lá, voltando. A taxa CDI ela é muito próxima da Selic, mas a Selic muda. A gente teve uma reunião do Copom ontem. O Copom é um comitê que se reúne para entender a dinâmica da economia e definir qual vai ser a taxa da economia. E talvez a gente pergunte assim, tá, mas eles definem essa taxa baseada em quê? Aí tem uma série de outros fatores que a gente não vai entrar aqui porque é muito específico. Mas a inflação é um dos fatores. Quanto maior a inflação, mais eu preciso aumentar as taxas. Se a inflação desce, eu posso baixar as taxas. Por quê? Rapidamente falando, se eu tenho uma inflação alta, quando eu aumento a taxa de juros básica, tudo fica mais caro. Os financiamentos ficam mais caros. Então as pessoas compram menos. Se as pessoas compram menos, o que acontece com a inflação? Pouca gente comprando, os preços caem. Então, a ideia é isso. Essa taxa ela ajusta a economia. A gente está no momento que a inflação está alta e que a taxa está bem elevada. Quando a inflação começar a cair, essa taxa também vai começar a cair. A economia funciona dessa forma. Então, quando você diz assim, o banco vai te pagar a taxa de CDI mais 2%, né? Hoje estaria ali perto dos 15,5%, né, aproximadamente. Ele está 15,5% em um ano, ele vai te pagar essa rentabilidade. Mas e se a taxa Selic cair? Essa sua rentabilidade vai cair junto com a taxa Selic. Por isso que ele é pós-fixado. Você sabe qual é o indexador. Você sabe qual é o valor de referência, mas você não sabe qual é o valor exato. Você sabe que você vai ganhar a taxa Selic, né? Estou arredondando a CDI como se fosse Selic, mais 2%. Mas, se a taxa Selic aumentar, o seu ganho vai ser maior. Se a taxa Selic diminuir, o seu ganho vai ser menor. Então, a gente está no momento em que possivelmente essa taxa Selic vai começar a cair. Então, a gente precisa ter essa consciência. Eu contratei a Selic, mas se a Selic lá no final do ano tiver 12,75%, a nossa rentabilidade vai ser menor do que o que a gente pode, talvez, calcular agora, né, fazendo ali uma estimativa. E, por último, a gente tem uma forma híbrida onde a gente tem uma rentabilidade exata e tem uma rentabilidade variável. Né? A gente viu que o pré-fixado ele é exato, o pós-fixado é variável, e o híbrido a gente vai ter o IPCA. O IPCA é o índice de preço ao consumidor amplo, é o que mede a nossa inflação. A inflação ela varia. A inflação pode estar 6%, como pode estar 4% daqui a um ano, por exemplo. Só que esses títulos eles te garantem o seguinte, eles te garantem um retorno real. O que é retorno real? Eu vou dar um exemplo para que a gente compreenda como isso funciona. A inflação, digamos que esteja 6%. Se eu digo para você, eu vou te dar os 6% da inflação mais 6%. Então você sempre vai ter 6% acima da inflação. Ou seja, você vai preservar o seu poder de compra, porque você vai receber a inflação de volta e você vai ter um ganho, que é esse retorno real. Digamos que a inflação vá a 10%. Daqui 2 anos a inflação está a 10%. Se você investiu no título desse, você vai receber os 10%, porque ele garantiu que vai te pagar a inflação, e mais o quê? Mais os 6%. Então você vai receber 16%. Ou seja, se você investe num título desse, você vai receber a correção do valor da inflação e sempre mais 6%. Ou seja, você sempre vai estar ganhando na inflação. Coisa que a poupança, por exemplo, não garante. A poupança hoje está 6,17. Se a inflação tiver 8%, você vai continuar ganhando 6,17. Se a inflação tiver 2%, você vai ganhar 6,17. Isso diz o seguinte: se ela tiver 2%, está ganhando só 4% acima da inflação. É pouco. E se a inflação tiver acima do que você
ganha de rentabilidade na poupança, significa que o seu poder de compra está diminuindo, que o seu dinheiro está desvalorizando. E isso aconteceu com muitas pessoas que tinham dinheiro na poupança e empobreceram, né? Porque se ela tinha 10 mil e a inflação se elevou muito mais do que a rentabilidade dela, ela perdeu dinheiro. Literalmente, ela perdeu dinheiro, ela perdeu o poder de compra. Então, esses tipos de títulos, eles favorecem a continuidade do teu poder de compra e te dá ganho real. Você sempre vai estar acima da inflação. E vamos falar agora sobre os dois últimos títulos, letra de crédito imobiliário, que foi aquela que eu falei que é muito semelhante à poupança, porque o dinheiro que está lá na poupança, ele é utilizado para construção, ele é utilizado para financiar empresas que constroem, né, construtoras, e você pode fazer essa mesma coisa utilizando uma letra de crédito imobiliário. Só que nessa situação não é o governo que vai definir qual é a rentabilidade, como é no caso da poupança. Os 6,17 ao ano, aquilo ali foi definido pelo governo. Aqui não, aqui é definido pelo mercado. Né? Então, assim, o banco ele pode dizer assim, olha, eu preciso captar dinheiro porque eu estou financiando aqui o mercado imobiliário. E estou disposto a pagar 12% ao ano. Aí você fala assim, mas a Selic está 13,75. Sim, mas esses títulos aqui eles são isentos. Eles, quem é pessoa física, por exemplo, não paga imposto de renda deles. Então essa é uma rentabilidade líquida, né? O que é muito interessante. E aí passando para a LCA, porque são títulos bem simples, né, de se compreender, a letra de crédito do agronegócio é para quem está emprestando dinheiro para o banco e o banco vai utilizar esse dinheiro para financiar o agronegócio. Como tanto o agronegócio quanto o setor imobiliário são dois setores que o governo ele está a todo momento incentivando, né? Eles possuem muitos incentivos para que de fato se desenvolva. Igualmente, ele também tem isenção do imposto de renda. Então, assim, toda a rentabilidade que for contratada é uma rentabilidade que você vai receber líquida, né? E falando de imposto de renda, vamos falar sobre os títulos que não tem. A gente já viu LCI e LCA, isenção de imposto de renda para pessoa física. Agora, um CDB, por exemplo. O CDB ele te deu lá 16% ao ano. Né? Você pode ter essa rentabilidade por 2, 3, 4, 5 anos. O quanto você vai pagar de imposto de renda vai depender do tempo que você deixou esse dinheiro investido. Se você investiu até 180 dias, a sua rentabilidade vai sofrer um imposto de renda de 22,5%. De 181 a 360, ela baixa para 20. De 361 a 720 dias, vai para 17,5%. E mais do que 720 dias, ela baixa para 15%. É a alíquota mínima. 720 dias são aproximadamente 2 anos. Então, se você investe por mais de 2 anos num CDB, por exemplo, você cai para menor alíquota de imposto de renda. Então, isso faz com que investimentos que pagam uma rentabilidade alta, né? Vamos botar ali 16%, é um título que paga muito bem hoje. E você fica com ele durante 3 anos. Você vai pagar uma alíquota muito baixa de rentabilidade e você vai ficar por um tempo mais largo. Por que eu estou falando isso? Entra naquela questão da escolha dos títulos que você vai investir. Se você for investir, por exemplo, em um título por 6 meses, vale muito mais a pena você pegar uma LCI e LCA. Por quê? Porque já viu que até 6 meses você paga 22,5% de imposto de renda e durante 6 meses a um ano você paga 20%, tem uma alíquota alta. Então, como a alíquota é muito alta, vale muito a pena pegar um título que é isento. Né? Mesmo que às vezes pague um pouco menor, porque geralmente esses que são isentos, eles pagam um pouco menos. Né? E a gente tem uma tabela de comparação para ver qual que está valendo mais a pena, enfim. Mas, em regra, se você vai investir até um ano, vale muito a pena usar esses dois recursos, né? O LCI e o LCA. Já em prazos maiores, para você se proteger da inflação, que ela é uma incógnita, a gente não sabe quanto ela vai ser, vale muito mais a pena a gente utilizar, por exemplo, o IPCA mais uma rentabilidade fixa, né? Que é aquele modelo híbrido. Porque eu sempre vou ganhar acima da inflação. Isso é muito bacana.
Só um instantinho que eu tô com uma pergunta aqui pelo WhatsApp. Já volto aqui. Uma dúvida aqui também é sobre a questão de valores para assessoria. A assessoria ela é gratuita, não se paga nenhum tipo de valor. Se você investir pela XP com assessoria ou sem assessoria, financeiramente não faz a mínima diferença em relação a custos, né? Porque é exatamente a mesma coisa. A questão toda está que quando você investe com assessoria, a sua possibilidade de ter ganhos maiores é muito mais elevada, né? Então, vale muito a pena você investir para uma assessoria por conta disso. Então, você pode investir sem assessoria também. Nisso não vai fazer diferença nenhuma. Porque às vezes as pessoas acham, se eu investir sem a assessoria, eu vou economizar em custas. Não existem custas, nenhum tipo de custo extra por você possuir um assessor. Mal comparando ali com o banco, se você usa, conversa com o gerente ou não faz a mínima diferença, né? Você, enfim, dentro de um banco, o banco, por exemplo, tem taxas, né? Nas corretoras, você tem taxas de corretagem de operações. Então, por exemplo, quando você compra um título, e isso é expresso, né? Quando você contrata 16%, naquele exemplo que eu dei, esses 16% é que você vai receber. Possivelmente, a corretora, por ter intermediado essa negociação, ela vai ganhar ali 0,2%, né? Falando um valor simbólico aqui. Esses 0,2 eles vão ser os mesmos se você tiver ou não assessor. Não faz diferença. Então, para quem tem dúvida sobre a questão de custo de assessoria, pode ficar super tranquilo em relação a isso. Tá? Vamos terminar aqui. Essa primeira parte, eu acho que eu perdi aqui o compartilhamento. Deixa eu voltar aqui com o compartilhamento. Para a gente finalizar, eu vou fechar esse primeiro bloco. A gente vai dar 5 minutinhos, tá? E a gente volta para quem quiser continuar pelo mesmo link, tá? A gente vai fechar aqui essa tela. E aí a gente volta daqui 5 minutos. Vocês clicam ali no link novamente, acessem. E aí eu vou abrir para vocês perguntarem o que vocês quiserem, tá? Então é a hora de tirar dúvidas. Eu queria fechar com dois tópicos importantes aqui. Mercado secundário. Eu estou com título de 1 ano. Se eu precisar me desfazer desse título antes, porque pintou uma urgência, a gente sempre aconselha que as pessoas tenham um fundo de emergência, né, que você possa retirar a qualquer momento. Mas digamos que você esgotou seu fundo, a sua reserva de emergência, você precisa vender aquele título com antecedência. Você consegue vender ele no mercado secundário, tá? Não será com a taxa que foi contratada. Você pode ou ganhar ou perder, porque vai depender do momento do mercado, ele vai flutuar. A taxa fixa ela só é fixa no prazo contratado. Mas nesse meio caminho, se você precisar se desfazer do título, dependendo do título, você pode ter ganho ou uma pequena perda, tá? É possível que isso aconteça, assim, tá? Você pode vender, mas de qualquer forma você consegue pegar o dinheiro de volta, né? Então, se você tiver algum problema que você precise vender esse título para apagar um fogo, um incêndio, né? Da maneira que a gente chama assim, um problema que aconteceu, então é possível. E por fim, vamos falar sobre, para a gente finalizar essa parte de renda fixa, o que é liquidez em renda fixa? Liquidez é exatamente isso. Se você tem um investimento que tem liquidez diária, significa você pode se desfazer dele a qualquer momento e você vai ter a taxa contratada. Obviamente proporcional. Se eu tenho 16% ao ano de um título e eu me desfaço em 6 meses, eu vou pegar o valor correspondente àqueles 6 meses. Eu não vou pegar o correspondente a um ano. A diferença é que quando ele não tem essa liquidez, você não vai. Pode ser que você não pegue exatamente a metade ou até aquele período ali, calculando, que a gente chama na curva, né? Porque vai depender do momento do mercado. Então, assim, não tem como dizer. Um exemplo rápido. Eu comprei um título a 16% ao ano. E a taxa
Selic baixou de 13,75% para 10%. O meu título ele vai valer mais. Por quê? Porque eu comprei ele a 16 quando a taxa Selic estava a 13,75. Né? Eu estava um pouco acima dela. Só que a taxa Selic agora está 10 e eu continuo ganhando 16%. Então, esse título é um título muito desejado no mercado. Então, as pessoas vão querer me pagar um bom valor por ele. Né? Então, provavelmente eu vou ganhar mais, inclusive, do que a taxa que foi contratada. Porque a diferença hoje da Selic para o que ele me paga é muito grande. Então, de certa forma, eu vou pegar parte desse valor. Né? Então, vai ser favorável. O contrário também é verdade. Se eu comprei um título a 16% ao ano, a taxa Selic era 13,75. A taxa Selic foi a 18%. O título está me pagando menos do que a taxa Selic. Se eu for vender esse título, a pessoa vai falar assim, pô, para eu receber 16% ao ano, enquanto eu poderia receber 18%, ela vai querer comprar esse título mais barato. Né? Então, assim, o mercado é quem vai definir. Vai depender de como o mercado está no momento. Então, por isso, reserva de emergência. A gente precisa aplicar em fundos que são de liquidez diária. Tá? Agora, um valor que eu não vou precisar dele agora. Aí eu posso pegar esses de 1 ano, de 2 anos, de 5 anos, enfim. Sabendo de que eu não vou precisar daquele dinheiro. Ah, Fred, por que eu vou investir nesses títulos se eu poderia investir tudo em liquidez diária, para tirar a qualquer momento? Porque esses títulos de longo prazo pagam muito melhor. Eles têm uma rentabilidade muito mais elevada. Então, se você quiser deixar o seu dinheiro mais tempo, ele vai te remunerar muito melhor, não tenho dúvida disso. Tá bom, gente? Então, é isso. Agradeço pela atenção. Tentei resumir, né? É um tema amplo, é um tema que tem muito mais coisas a serem debatidas, né? Existem muito mais detalhes, obviamente. Né? Eu tento sempre com as pessoas que são assessoradas, dependendo do tipo de investimento, pessoalmente conversar, mostrar como funciona. Né? A ideia é essa, a ideia da assessoria é, de fato, ajudar o investidor a escolher os melhores investimentos e entendendo como eles funcionam. Né? E aí, na dúvida, o assessor está ali para tirar todas essas dúvidas e para dar todo o apoio que ele precisa. Tá? Então, essa é a ideia da assessoria e me coloco à disposição no próximo bloco, que a gente vai ter uma participação mais interativa. Para quem quiser, eu vou disponibilizar lá os links, né? Quem quiser abrir uma conta na XP, consegue abrir com a minha assessoria já, diretamente vinculado à assessoria, e terá todo o meu apoio, tá? E aí no próximo bloco a gente fala sobre isso. Vou colocar lá o meu LinkedIn também, que é o meu currículo, para que você veja, né, as credenciais que eu tenho, e o link da CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, para que vocês chequem, sempre quando alguém falar de investimento com vocês, chequem se essa pessoa é registrada na Comissão de Valores Imobiliários. Hoje em dia, infelizmente, tem muita gente falando de investimento e eles não têm credenciais para isso. Quem é registrado na Comissão de Valores Imobiliários é fiscalizado por ela. Então, assim, é como se fosse um advogado. Imagina você querer contratar um advogado que não tem OAB, né? Ele vai te dizer um monte de coisa e... Tá, mas ele está sendo fiscalizado por qual órgão? O advogado ele tem uma OAB. Se ele fizer alguma coisa que você julgue errada, você tem um órgão a quem consultar e falar, olha, o advogado fez isso comigo. Então, assim, investimentos é a mesma coisa. Qualquer pessoa viu um blogueiro falando, pega o nome dele, vai lá nesse link que eu vou postar e checa se ele é registrado na Comissão de Valores Imobiliários. Isso é muito importante para vocês protegerem esse dinheiro tão suave que a gente ganha, né? A gente trabalha muito para isso. Então, assim, vamos nos proteger e não vamos cair nesses contos do vigário que tem por aí. Tá bom, gente? Foi um prazer estar aqui com vocês. E no próximo bloco, daqui 5 minutinhos, agora são 8h51. Quando for 8h55, eu abro o próximo bloco. Aí vocês entram lá no mesmo link e aí vocês abrem câmera, abrem microfone e a gente vai ter uma interação um pouco maior. Tá bom, gente? Um forte abraço e até daqui 5 minutinhos. Vou dar esse intervalo aí para a gente beber uma água. O próximo não será gravado, ok? Então, podem ficar à vontade. Esse daqui que está gravado foi o que eu falei, mas vocês podem falar o que vocês precisarem, tirar a dúvida que vocês quiserem. E o próximo bloco não é gravado, tá bom? Então, uma boa noite a todos e até já.
5 minutinhos nos vemos novamente.